Olá, cursista, olá, colega professor, olá, você que está matriculado e fazendo esse curso. Esse curso de legislação educacional, o módulo 1, ele vai dar a introdução básica à legislação educacional. Então nós vamos conversar um pouco sobre os princípios básicos da legislação, a Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os artigos que costumam cair em concursos na área da educação e aquilo que é importante para a escola, aquilo que é fundamental o professor saber para embasar então a sua prática docente. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes. Qualquer dúvida que você tenha, pode entrar em contato comigo pelo e-mail icguedes@ig.com.br, e pode visitar o meu blog icguedes.blogspot.com. Eu espero que você se sinta confortável, porque nós temos um grande diálogo aí para estabelecer pela frente. Então vamos dar início ao nosso curso de legislação educacional, os princípios básicos que norteiam a nossa prática na educação. Bom, primeiro é importante a gente entender um pouco da organização política administrativa da República Federativa do Brasil. Bom, o que nós entendemos como uma república federativa? O poder ele não fica centralizado na mão de uma única pessoa. O poder ele é distribuído entre vários poderes diferentes e cada um tem a sua função dentro dessa democracia, dentro dessa república federativa que a gente entende como um governo democrático. Então, a princípio, nós temos a divisão desses poderes em três áreas, que seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder executivo ele é representado pelo presidente na sua esfera federal, ou seja, o presidente ele é responsável pela organização do Estado, pela organização do Estado-nação, no caso do país, e ele organiza, administra o território. Para isso ele conta com os seus auxiliares, que são os ministros. Então, o ministro da Educação, o ministro da Fazenda, o ministro das Relações Exteriores e por aí vai. No Estado, ele fica a cargo do governador, então o governador ele administra o Estado ao qual ele pertence, ao qual ele representa, ao qual ele foi eleito, para representar, e ele tem os seus auxiliares que são os secretários. Aí entra o secretário estadual da Educação, o secretário estadual da Saúde, o secretário de Segurança Pública. Bom, e aí então esse corpo é o que vai ajudar o governador do estado a administrar então o seu território. No município, nós temos o prefeito, e o prefeito também conta com a ajuda dos seus secretários. Muito bem, então este corpo fecha o poder executivo. O poder executivo, ele pode elaborar as leis, ele administra as construções, ele administra a arrecadação de verbas, e ele que vai destinar para onde vai essas verbas e o que vai ser construído, o que vai ser feito, aonde vai ser investido essa verba que ele recebe a partir dos impostos. O poder legislativo, como o nome diz, ele vai legislar, ele vai criar leis, ele vai votar leis e vai fiscalizar as ações do poder executivo. O poder legislativo ele é representado para toda a federação pelos senadores e pelos deputados federais. Os senadores e os deputados eles vão elaborar as leis, votar as leis e cobrar as ações do poder executivo e fiscalizar, então as suas ações. No estado nós temos os deputados estaduais, que são eleitos pelos municípios, para que representem, então, na Assembleia Legislativa, os interesses dos municípios que eles representam. E, da mesma forma, vão cobrar ações e fiscalizar as ações do governo estadual. No município, nós temos os vereadores,
dentro do poder legislativo, que vai fazer então a mesma coisa com o prefeito. O terceiro poder que vai equilibrar esses poderes no Brasil é o judiciário. O judiciário, então, ele vai julgar aqueles que infringem alguma lei, né? Então nós temos o Superior Tribunal Federal para julgar os casos mais graves ou em última instância, e nos estados nós temos os fóruns. E os fóruns, então, por exemplo, a Vara da Infância e da Juventude, a Vara da Família, né, a Vara Civil, a Vara Criminal. Cada área, então, vai julgar a sua especificidade. Esse conjunto de fatores, esse conjunto de poderes, então, é o que nós entendemos como a democracia. E a democracia, então, está representada por toda a participação da sociedade, porque nós elegemos através do voto, né, os representantes do poder executivo e do poder legislativo. Bom, no Brasil, nós temos então a Constituição Federal, que é a Carta Magna, né? Nada pode passar por cima da Constituição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, as constituições estaduais, as leis orgânicas, as resoluções, os decretos, né? Então, esse conjunto de leis, ele vai representar os interesses da sociedade e ele é muito dinâmico. Existe uma dinâmica na legislação muito grande. Por quê? Porque de tempos em tempos a sociedade muda, né? Os fatores sociais, políticos, econômicos, eles fazem com que mudem o contexto histórico. Mudando o contexto histórico, então, mudando os aspectos culturais da sociedade, aquilo que a sociedade precisa, né? Há a mudança na legislação. E tudo isso vai servir para que haja ordem no planejamento territorial. A legislação, ela é o resultado de vários embates e debates políticos, choques ideológicos, choques de teorias, choques de grupos sociais, que têm como objetivo resolver ou normatizar uma determinada questão colocada pela sociedade, né? E aí, todos os dias nós presenciamos nos jornais os debates que existem no Congresso, nas assembleias, na Câmara dos Vereadores, né, discutindo as leis, e cada grupo de membros do Legislativo ele vai apresentar a opinião de um certo grupo. Essa discussão, então, vai dar a mudança nas leis, né? E o nosso processo de ensino-aprendizagem, a nossa escola, ela é regulamentada pelas leis. E essa regulamentação ela muda de tempos em tempos. Mudando, então, é onde nós teremos as leis, os decretos, as resoluções, as leis orgânicas, tudo aquilo que vai embasar a formação das nossas regulações sobre a sociedade. Muito bem. Então, olha só. As ações humanas, elas criam as leis e as leis regulam as ações humanas. É uma via de mão dupla, né? Então, a legislação ela não é criada do nada. Ela sempre representa um grupo de interesses de um determinado segmento da sociedade. E nós, enquanto professores, enquanto educadores, independente de nós sermos docentes, gestor, pesquisador, nós temos que conhecer, aplicar e fazer valer os princípios legais, mesmo que nós não concordemos com a legislação. Então não é desculpa falar o seguinte: olha, eu não concordo com essa lei, por isso eu não vou cumpri-la. Isso nós não podemos fazer, porque democraticamente ela foi debatida, foi discutida e foi criada, né, e aprovada pelos membros do Congresso. A legislação ela não é uma camisa de força, né? Ela é passível de ser criticada e refletida, mas de qualquer forma ela tem que ser cumprida e é alterada constantemente. Ela é alterada no tempo, no espaço social e político quando é necessário. Então, sempre que há uma discussão, sempre que aquela lei não atende mais um segmento da sociedade, essa lei ela é discutida, debatida e modificada. Então, caro cursista, essa é apenas uma introdução para que você possa ter uma noção geral da legislação, né? E aí, então, no módulo seguinte,
nós trataremos exclusivamente da Constituição da República e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Num terceiro módulo mais aprofundado, nós veremos então toda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Antes de chegar na LDB, que é de 1996 e que já sofreu várias transformações e continua sofrendo várias transformações, é muito importante você entender como se deu esse processo. Por isso que é extremamente recomendável que você faça o segundo módulo, né, tenha uma noção geral, principalmente da Constituição da República, para que a gente possa passar para o Estatuto da Criança e do Adolescente e aí poder discutir muito bem, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que nós nos encontremos nos outros 2 módulos. Muito obrigado e um forte abraço.